Quando nós vamos montar uma carteira de investimentos, nós temos que prezar por uma certa diversificação dependendo do seu perfil de investidor. Então, nessa carteira de investimentos, ela pode ter diversas ações brasileiras, ela pode ter diversos fundos imobiliários, podem ter os FIAGROS, os FIINFRAs, podem ter também a diversificação dentro da renda fixa, né? Tesouro Selic, pré-fixado, Tesouro IPCA+, tudo isso vai construindo os bloquinhos da sua carteira de investimento, porque com essa diversificação você consegue minimizar os riscos. Como nós estamos enfrentando agora uma queda muito severa nos fundos imobiliários, quem tem uma carteira mais focada em renda fixa, algumas ações mais perenes ou um preço mais descontado no passado, você não tem uma queda tão abrupta da rentabilidade geral da sua carteira. Então, o papo hoje é a gente falar sobre os ETFs, que são os Exchange Traded Fund. Tá? Vamos entender direitinho o que é essa classe, que eu achei bem interessante. Eu encontrei um ETF aqui, brasileiro, que paga dividendo na casa dos 12%. E por que o ETF seria interessante para você que está começando a investir? Claro que não é sugestão de investimentos, esse conteúdo é uma compilação de vários artigos e várias pesquisas que eu venho fazendo na internet. Então, não leve como verdade absoluta, tá? Entenda que eu também sou um ser humano que posso errar, assim como você também. Mas, basicamente, um ETF que é Exchange Traded Fund seria uma cesta de ativos, né? Às vezes na sua carteira, na construção, você teve que tomar todo um cuidado para escolher ação por ação, para escolher fundo imobiliário por fundo imobiliário específico. Tudo isso fez essa construção geral. Quando você investe num ETF, você compra um ativo que é distribuído em cotas, né, similar aos fundos imobiliários. Você compra a cota de um ETF, dentro desse ETF, dependendo do objetivo dele, está incluso ali várias ações. Então você tem ETF que geralmente vai replicar algum índice, tá? Essa é a função básica. Nós temos, por exemplo, o Ibovespa, que são as ações mais negociadas da Bolsa de Valores. Ali você pode, sem querer, escolher cada uma daquelas ações e investir em todas elas, ou investir diretamente na réplica do que é esse índice, né? Que o índice não é investível, ele é só um índice para a gente poder fazer um estudo de rentabilidade. Então criaram uma réplica dele em um fundo que se chama BOVA11. Então quando você compra o BOVA11, você está comprando um ETF que está replicando o índice Ibovespa. Você pode replicar um índice que investe nas ações pagadoras de dividendos, é o DIVO11, ele replica um outro índice que chama o quê? O IDIV. Né? Então, geralmente é assim que funcionam esses ETFs. Então, aqui a gente tem o Buena Vista US High Income ETF, fundo de índice, SPY11, né? O nome bacana, né? Um nome interessante. Vamos entender o que tem nesse ETF aqui, tá? É importante a gente ver qual que é a cesta daí. Quando você compra uma cota desse ETF, que vai te pagar dividendos todos os meses, o que você está levando dentro dessa cesta? E por que ele performa melhor do que os outros? O que esse ETF tem de diferente? O Buena Vista, ele espelha um índice norte-americano, que é o NIOS SPY. Eu já vou explicar qual que é esse ETF, que é diferente do SPY, que é o SPY normalmente, né? Ele investe numa cesta de ações das gigantes dos Estados Unidos, que tem a Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Alphabet, Meta, Berkshire Hathaway e a Tesla, tá? Nisso ele tem essa carteira diversificada com as ações de tecnologia, as ações do setor de saúde, consumo discricionário, financeiro, comunicações, industriais, dentre outros. E o interessante é como esse NIOS SPY é um ETF de gestão ativa, 80% dos fundos ativos performam acima do SP500, que já é uma performance bastante interessante. E ele procura ter empresas que têm uma classificação Moody's AAA, que é uma classificação AAA, que seriam as melhores empresas para se investir. Então nós temos o SPY, que é o SPY normalmente utilizado, muita gente conhece, que ele investe nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Tá? Ele é um ETF passivo, ele simplesmente vai replicar o que o fundo tem ali de ações, certo? Já o NIOS, que é o NIOS SPY, que é esse que nós vamos ter essa migração aqui, ou esse outro bracinho aqui do Brasil, né? Já vou te explicar sobre isso. Ele tem o quê? Ele vai fazer um investimento nessas ações americanas, nas 500 melhores, porém, o que ele faz para ter uma maior rentabilidade é que ele trabalha com uma gestão ativa, onde usa uma estratégia de rendimento.
que é geralmente ali as covered calls, né? Ou são dentro do mercado de opções e swaps. Então, o jeito que os gestores tiveram ali a estratégia de poder investir num fundo ou investir num índice que tem já uma rentabilidade muito superior, que é o S&P 500, só que com uma gestão mais ativa. O SPY, que replica, que tem que é a réplica do S&P 500, ele vai ter essa gestão. Quando o S&P 500 mudar as ações ali, o fundo vai mudar também. Só que esse ETF, esse NEOS SPY, o que ele faz? Ele, além dele acompanhar esse índice, ele faz esse trabalho dentro do mercado de opções e dentro dos swaps. Então isso traz uma maior rentabilidade. O fundo consegue mexer com mais dinheiro, ele ganha mais com isso. Por isso que ele acaba incorrendo na distribuição dos dividendos. A gente pode perceber que, por exemplo, uma pequena diferenciação que eu trouxe para a gente é que do SPY americano, né, que é o NEOS SPY, não é o S&P, tá? Seria o S&P Plus, vamos pôr assim, né? O S&P com os mercados de opções. E criando aqui pela Buena Vista o S&P I11, né? É um nome até difícil de falar, né? SPY-I11, que é o ETF brasileiro, que vai replicar esse ETF que replica o índice, tá? Então, se a gente tem basicamente aqui, primordialmente, o índice S&P 500, que é as 500 maiores empresas americanas. A gente tem um ETF, que é o NEOS SPY, que replica esse índice, porém com o mercado de opções. E nós temos aqui o SPY-I11, que é um ETF brasileiro, que vai replicar esse ETF aqui junto com o mercado de opções e swaps. Então, com isso, apesar de incorrer no pagamento de alguns tributos, a gente tem uma rentabilidade bem interessante, né? Então, o que ele promete aqui, ó, é uma renda mensal, basicamente ali com os dividendos, né, com uma menor carga tributária, uma volatilidade reduzida, porque como ele protege tanto nas quedas quanto nas subidas muito exageradas, tende a essa volatilidade ser mais macia, se assim posso dizer, não mexe tanto no patrimônio nem do ETF, nem da sua carteira, teoricamente, né, sem contar na exposição das melhores empresas do mundo. Então, teoricamente, você investindo no SPY-I11, você está investindo num ETF que está replicando ou que está investindo na réplica de um outro ETF americano que está investindo nas melhores empresas dos Estados Unidos. Então, é um jeito de você diversificar. Eu não vou dizer que você está dolarizando sua carteira e nem que você está investindo em ativos estrangeiros. É um jeito anexo, tá? Para você expor sua carteira verdadeiramente ao mercado americano, você tem que incorrer na abertura da sua conta numa conta do exterior, ou o Banco Inter, ou a Avenue também tem, XP também tem, algumas corretoras têm a conta no exterior e de lá você comprar os ativos do exterior. Aí assim você está investindo separado daqui. Aqui é um jeito de você se expor a esse mercado de uma forma indireta, assim como você compra também as BDRs. Mas as BDRs vão ficar para um próximo assunto, tá? Então veja, aqui a gente consegue comparar um pouquinho o desempenho do SPY-I, né, que é o NEOS SPY, que é o ETF americano, tá? Mas quando a gente fala desse ETF americano, a gente está falando do brasileiro também, que vai replicar igualzinho as mesmas coisas. A gente viu que ele teve uma rentabilidade e um retorno total bem interessante, tá? Em torno de distribuição de dividendos com 12,3%, contra o JP, né, que teve ali o seu retorno com 7,33%, teve o XYLD, né, que é o XYLD, tem o DIVO também, tem SPY, que é o tradicional, onde tem um retorno muito maior, ainda mais agora, porém o dividendo é menor porque ele não faz essas vendas ali no mercado de opções, nem se protege com as quedas e nem das altas aí, tá? Geralmente o objetivo é entregar de 10 a 12% de distribuição de dividendos de forma anual. E veja que maldade aqui que fizeram com o nosso Ibovespa, o IFIX, o IDIV e o CDI comparando com o NEOS SPY em reais, né? A rentabilidade não chega nem aos pés, tendo essa rentabilidade muito mais agressiva
do que nosso mercado aqui nacional, né? Então isso mostra que a réplica aí do ETF vem se mostrando bastante rentável mesmo, né? E nesse gráfico aqui embaixo a gente pode perceber que quando a gente tem aí um investimento de um ETF americano, além da gente ter essa rentabilidade mais exacerbada, junto com os dividendos a gente consegue uma rentabilidade ainda maior. Então esse seria um ETF de gestão ativa um pouco mais agressivo, tá? Claro que já exposto ali as melhores empresas do mercado americano, né? A gente tem empresas bem perenes, empresas que têm décadas, centenas de anos ali já em exposição, né? E você investindo num ETF, mesmo incorrendo na tributação dos dividendos que você recebe em 15%, similar ao que incorre na distribuição de JCP, que já é retido na fonte, você não precisa fazer cálculo para isso. Mesmo assim, ele vem pagando ali um dividendo interessante nos últimos 12 meses, deu 13,2% em dividend yield, tá? Junto com essa valorização aí que está vencendo do CDI em praticamente todos os meses, né? Tem uma taxinha de administração, porque na verdade gestão ativa requer um trabalho dos gestores, você tem que arcar com isso daí, né? E também se vender as suas cotas, né, com o lucro, você paga ali, se for swing trade, né? Se não for day trade, paga 15%. Se for day trade, paga 20%. E ele tem essa perspectiva mesmo de pagar de forma mensal. Aqui nós temos a distribuição todos os meses, né, já direitinho. Hoje ele está custando R$ 129,00. Teve uma variação positiva, né, em 29%, tá? Nos últimos 60 meses, nos últimos 12 meses, 32%. Aqui está com um dividendo de 10,19 porque o preço da cotação subiu bastante e o dividendo ali está no mesmo valor, no mesma distribuição, né? Aqui a gente pode perceber já o Buena Vista, tá? Que é o ETF investível brasileiro que vai replicar esse NEOS SPY. A gente tem que ele tem um patrimônio de 146 milhões, que é um ETF bastante novo, né? Ele tem ali uma liquidez interessante, 1 milhão, tá? E 307 mil, tá ok, ainda está começando, não tem uma liquidez tão grande assim, mas dá para você comprar e vender suas cotas, e ele vem crescendo cada vez mais ali, tanto o seu patrimônio quanto o número de cotistas também. Então é o seguinte, para a gente resumir, você comprando o SPY-I11, que é o ETF brasileiro, você está investindo o quê? Vamos lá de cima da cadeia. Tem as 500 melhores empresas americanas. Dentro dessas 500 melhores empresas, existe um índice, que é o S&P 500, que a gente mede a média do mercado americano. Se está indo bem, se está indo mal. Eu quero investir nessa média dessas ações. O que eu faço? Aí eu crio um ETF, que é uma cesta que vai replicar, vai comprar essas ações, um fundo que compra todas essas ações, essas 500, que ele chama SPY. Então você pode investir direto neste ETF, que é um ETF passivo. Então o índice vai mudando, tirando outras empresas, colocando novas empresas. O ETF também faz isso. Aí criaram outro ETF, vamos fazer assim. É o novo, é o NEOS SPY, que a gente vai rentabilizar ele mais ainda. Além da rentabilidade na cota, a gente tem a rentabilidade pelas vendas do mercado de opções e swaps. Beleza, aí o Brasil viu e falou, olha, que interessante, vou copiar esse NEOS SPY. Criou o Buena Vista. Então o Buena Vista nada mais é, a meu ver, uma cópia bem fiel do que é o NEOS SPY, que entrega dividendos mensais de 10% a 12% de forma anual, podendo esse valor ultrapassar ali os 12%. É claro, você vai pagar um pouquinho de imposto, vai pagar a taxa de gestão, mas no fim das contas ele vai te entregar esses de 10% a 12% em dividend yield. Então, um jeito de você mais ou menos se expor ao mercado americano, diversificar sua carteira com outros ativos e ter uma rentabilidade bastante agressiva. Não é um ETF que teoricamente é um dos mais seguros de todos por conta dessas vendas em opções. Ele pode ter essa certa volatilidade, mas tem se mostrado bastante rentável, tá? Não é sugestão de investimento, cabe a você decidir o que vai casar melhor com a sua carteira. Na carteira do canal eu fiquei até pensando em colocar, estou fazendo uma votação, tá? Para ver o que a gente coloca. A votação está na comunidade, está aberta para todo mundo poder votar, só ver ali o post no YouTube mesmo, aqui você consegue ir lá votar em que a gente vai colocar na carteira para ela ficar melhorzinha, tá? No futuro, a gente vai falar sobre o Buena Vista NEOS Bitcoin High Income ETF. Vai lançar ainda, não tive nenhuma informação, mas já sabe, se você quiser também um ETF ali que vai replicar
o Bitcoin, talvez seja interessante a gente estudar esse ativo. Tá? Espero que você tenha entendido aí sobre os ETFs e sobre esse ETF aqui, SPY11, né? Que replica o News Spy, tá? Se você gostou do vídeo, deixa like pra mim, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativando o sininho. Tem vídeo todo dia, cada dia um tema totalmente diferente, mas tudo sobre investimentos. Você vai, ao longo dos vídeos, conseguir ter mais ciência e conseguir ser um investidor cada vez melhor, te garanto. Deixa pra mim aqui no seu comentário sobre o que você achou desse ETF. Eu achei bastante interessante, para ser sincero com você, viu, pessoal? Considere se tornar membro se você se sentiu grato sobre as informações que vem aprendendo no canal. Seja membro do canal, me ajude e ajude o canal a crescer cada vez mais, ao me doar mais, fazer vídeo cada vez melhores, me dedicar mais aqui para nossa construção de conhecimento, a gente criar essa comunidade de investidores aí, beleza? Hoje aqui, mais um dia você conseguiu assistir o canal do Investidor Crescimento. Eu sou o Gustavo, te vejo no próximo vídeo. Até mais.